Olá, como vocês estão? Estou fazendo agora narrado porque eu esqueci de fazer a abertura do vídeo, mas é agora que vocês estão vendo que eu comecei a esboçar todo o desenho e eu estou usando o carvão como se fosse lápis. E foi o jeito, essa forma de esboçar, que eu aprendi num curso da doméstica, com desenho, mas era um desenho a lápis, tá? Que primeiro você começa com o olho, depois você vai vendo as distâncias e vai crescendo o rosto. E eu tentei fazer da mesma maneira, apesar de ser carvão. E aí eu comecei a aplicar o carvão e tentar esfumar. Não estava dando muito certo. Aí eu pensei, pô, vou sair tacando sombra em tudo e aí eu vou esfumar. Parece que o negócio piorou. Aí daí pra frente, gente, só pra trás. Eu queria parar e desistir. Aí eu, não, vamos firme, vamos continuar. E eu vendo que tava cada vez pior, eu, não, vamos continuar. Tentei fazer o cabelo, cheio de risco. E aí eu queria desistir. Eu falei, gente, que merda. Não acredito que eu comecei a filmar isso e é isso, não tenho o que fazer. Peguei e falei, quer saber? Vou relaxar, vou guardar isso como meu primeiro desenho de autorretrato em carvão, vou buscar os meus filhos e depois eu retomo a pintura. E foi o que eu fiz. Mas, como sou brasileira e não desisto nunca, eu perguntei para o meu amigo ChatGPT o que eu faço, porque tá tudo terrível, eu não sei o que eu faço. E ele me propôs alguns estudos com o carvão e foi que eu comecei a fazer. Então eu peguei algumas imagens, tipo tomate, e fui desenhando. A proposta era construir camadas, então sombras, e aí eu ia aplicando usando esse negocinho aí, que eu não sei o nome. Então eu pegava o carvão, o soft, que solta mais pó, esfregava bastante no papel. Aí eu pegava esse bagulhinho aí, que eu não sei o nome, que é tipo uma espuminha na ponta, pegava ele e ia espalhando, criando o desenho. Então foi aí que eu fui criando várias camadas. E aí eu usei a borracha para trazer os pontos de luz e também usei o próprio carvão hard, que é mais sequinho, para fazer algumas linhas para trazer mais detalhe. E eu fui fazendo isso com todos os desenhos. O primeiro, que foi o tomate, eu também fiz até a sombra no chão. E assim, não ficou lá essas coisas, mas ficou melhor do que o meu primeiro retrato. E aí eu fui tentando várias vezes, várias frutas diferentes, até que eu fui para o nariz. E aí eu falei, caramba, deu certo o nariz, então acho que eu já estou preparada para poder ir para o retrato. E foi aí, comparando o primeiro retrato que eu fiz com carvão com os estudos, que eu pensei, acho que dá pra gente continuar. Foi aí que eu comecei a desenhar mais uma vez o meu retrato. Eu, de verdade, espero que esse vídeo tenha te inspirado.
Porque assim que eu comecei a desenhar, eu acabei utilizando a mesma técnica que eu uso no lápis. E deu muito errado. Que eu vou por partes e eu vou desenhando, então eu estava usando o carvão direto ali. Deu muito errado de acordo com a minha expectativa, né? Porque eu estava com a expectativa igual de desenho a lápis e não estava funcionando. E aí eu fui para o ChatGPT e falei: "Qual que é a técnica, qual que é o processo?". Porque eu estava procurando aqui no YouTube, eu não estava achando muita gente falando sobre quais materiais usar, mas e até processo do desenho, mas não tinha uma explicação. Eu, pelo menos, não encontrei. E aí eu comecei a fazer estudo, principalmente de sombra, volume, e nesse estudo foi quando eu vi que as coisas começaram a funcionar, mas se vocês veem, tipo, no primeiro não deu muito certo, aí eu fui para o segundo e foi melhorando até eu ter coragem de novo tentar fazer o retrato. E depois eu percebi que eu errei na posição da cabeça, porque eu tô um pouco de lado e eu desenhei meio de frente, só que a boca ficou torta. Mas assim, considerando que foi a segunda vez que eu fiz e a primeira com técnica de fato, eu fico: "Caramba, que bom, evolui muito". Enquanto eu estava fazendo, eu estava ficando muito feliz, porque eu lembrava de quando eu era criança e eu tentava algum dia fazer, tipo: "Será que algum dia eu vou conseguir fazer algo próximo disso?". E por mais que eu tenha errado na posição, ainda assim eu tô feliz, porque era algo que eu jamais imaginei chegar, mesmo no nível que eu sei que precisa de mais, né, melhorias, mas nem nesse nível eu imaginava chegar algum dia. Então eu fiquei muito feliz e eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, porque no primeiro momento, quando eu fiz, eu falei: "Putz, acho que eu nem vou postar". Aí depois eu: "Não, vou postar sim". Só que eu pensei: "Pô, e se em vez de eu só postar a questão do desenho, eu mostrar o processo que eu faço toda vez que eu desenho e sai fora da minha expectativa?". Porque quando eu desenho alguma técnica nova, eu tento fazer alguma coisa e não funciona no primeiro momento, eu vou e volto para o treino. E a partir do treino eu vou fazendo várias vezes e tento novamente a mesma imagem, o mesmo desenho, a mesma coisa que eu me propus no primeiro momento. E foi isso que eu fiz. Então eu fui para o estudo, quando eu me senti segura, eu desenhei o nariz, depois eu tentei desenhar o meu, na posição do meu, ainda assim deu errado, porque meu nariz é mais largo e eu desenhei ele menor. E quando eu falei: "Não, beleza, é mais questão de tamanho", mas eu já entendi a questão de sombra e como eu vou aplicar isso, foi o que me deu segurança para tentar novamente, sabendo que o resultado poderia ficar melhor. Espero de verdade que você se sinta motivada a continuar, mesmo quando você tenta desenhar alguma coisa ou fazer alguma atividade e dá errado de primeira, continua que ela vai melhorando. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comenta se você gostou, né, para eu poder saber. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau.